E aí, gente? Bora reagir ao Arquivo Obscuro de novo? Momentos perturbadores transmitidos ao vivo. Minha live deve ser muito perturbadora pra vocês estarem transmitindo ao vivo. Que pera, não. É o contrário, burro. Enfim, bora reagir aqui ao Arquivo Obscuro. Stats Rifley é um streamer russo conhecido por um histórico extremamente controverso. Suas transmissões raramente envolviam jogos ou conversas comuns. Na maior parte do tempo, seu conteúdo envolvia desafios perigosos, encenações humilhantes e atos imorais realizados ao lado de um grupo de amigos, quase sempre sob o efeito de álcool ou drogas. Assim, o que será que vai dar de errado, construiu sua gente? audiência a partir de comportamentos altamente abusivos, mantendo uma postura agressiva, manipuladora e cruel, e explorando pessoas vulneráveis em nome do entretenimento. Batendo no cara. Em uma das situações mais perturbadoras, ele fez amizade com um homem com deficiência e passou a utilizá-lo nas transmissões como um verdadeiro saco de pancadas humano. Os espectadores doavam dinheiro pedindo que Stas o humilhasse, e ele aceitava quase todo tipo de violência, desde agressões físicas até pedidos extremos, como obrigá-lo a beber óleo ou tatuar nomes de espectadores no próprio rosto. No entanto, nenhuma relação expôs Mano, tanto que porra é essa, velho? Porra! Como que é possível um ser humano achar isso da hora? esse padrão de violência quanto a que ele mantinha com sua namorada, uma moça chamada Valentina. O relacionamento deles era abertamente abusivo. Os dois apareciam trocando gestos de afeto em alguns raros momentos, mas na maioria absoluta das vezes, Valentina era empurrada, agredida, jogada no chão e tratada da mesma forma que outros convidados da live. Em um trecho particularmente chocante, Valentina aparece agonizando ao fundo depois de ser atingida propositalmente com um spray de pimenta, enquanto o namorado continua conversando normalmente com o chat, como se nada estivesse acontecendo. Com o tempo, as punições impostas a ela se tornaram cada vez mais graves. Cara, em uma das transmissões, aí. Stas aceitou uma doação que ultrapassava qualquer limite visto até então. Um espectador pagou $1000 para que ele, de alguma maneira, causasse dor a Valentina e a colocasse para fora do apartamento em meio ao frio intenso. O detalhe mais perturbador é que naquele momento, Valentina estava grávida. Vai! Tá. Nossa, cara! Ты знаешь? Что я знаю твою славу? Mesmo assim, Stas afirmou que precisava do dinheiro e, ignorando todos os pedidos de misericórdia vindos da namorada, ele a empurrou para a varanda, trancou a porta e a deixou presa do lado de fora, com temperaturas que chegavam a 8 graus negativos. Valentina vestia apenas roupas íntimas e até tentou pegar um casaco, mas ele não deixou. Durante horas, os gritos por socorro e as batidas desesperadas na porta ecoaram pelo interior do apartamento, até que de repente pararam. Quando o streamer finalmente foi verificar como ela estava, encontrou Valentina inconsciente, já em estado de congelamento. Foi bem. A transmissão mostra ele carregando o corpo para dentro e chamando os paramédicos. Em um determinado momento, o homem chega a chorar dizendo não sentir batimentos cardíacos. Tudo isso enquanto continuava falando com o chat. Mesmo após a chegada das autoridades, ele manteve a live ativa, motivado por espectadores que prometiam doar mais dinheiro para ver o desfecho do que havia acontecido. A autópsia revelaria depois que Valentina não morreu de hipotermia, mas sim em decorrência de múltiplos traumas contundentes na cabeça, causados por Stas pouco antes dela ser trancada na varanda. O trágico evento ocorreu em dezembro de 2020 e em abril de 2021, Stas Rifley foi condenado a 6 anos de prisão, após ser considerado culpado pela morte decorrente de negligência.
O caso se tornou um dos exemplos mais extremos da crueldade humana, alimentada pela ganância doentia por audiência e dinheiro. Oi, tudo bem? Eu sou o Rafa, a voz por trás do Arquivo Obscuro. Se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e não esquece de ativar... Pô, mas eu acho bizarro. Por quê? Como pessoas podem dar visibilidade pra esses caras, velho? O cara paga R$1.000. Não, é uma coisa muito doentia. Tanto os viewers, tanto o streamer. Por quê? O cara doou R$1.000 pra ver a namorada dele sendo agredida. O que você tem que ter na cabeça pra dar R$1.000 pra ver uma pessoa sendo agredida? E o que você tem que ter na cabeça pra fazer isso? Não faz o menor sentido pra mim. O prazer por poder que o humano tem, é bizarro. Então, velho, eu não entendo essa sensação de poder que você precisa ter. É que eu tento pensar numa justificativa, tipo, se eu teria isso, mas eu não vejo isso. Pra mim, eu não tenho isso. Eu não consigo entender as outras pessoas que têm isso. Ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nada do que eu tô postando por aqui. E de quebra, me ajuda a continuar arquivando relatos de crimes reais, eventos sobrenaturais e outras histórias impressionantes. Dito isso, de volta pro vídeo. Outro episódio perturbador transmitido ao vivo envolveu o streamer Willy Two Guns, que acabou no centro de uma situação igualmente degradante. Ele era amigo e espectador frequente de outro streamer, o Only Use Me Blade, e após o fim do relacionamento de Blade, Willy começou a namorar a sua ex-namorada. Em vez de gerar conflito, os dois acabaram se aproximando. Willy foi convidado para uma casa de criadores de conteúdo, onde participaria de uma transmissão organizada por outro streamer, Tone IRL. O início da live parecia normal, compras, passeios e conversas descontraídas. Fora das câmeras, porém, os outros criadores de conteúdo começaram a incentivá-lo a beber, mesmo após... A questão da dominação e submissão humana é um bagulho complexo. A forma que sentimos prazer com isso precisa de muito controle. Coisa que tem cenários de BDSM tendo cenários de controles e com palavras de segurança. Tudo isso sendo discutido antes de ocorrer a cena. Então, é um bagulho complexo, pô. Como que alguém consegue sentir prazer em sentir dor? Por exemplo, no sábado, por exemplo. No sábado, eu fui no clube. Aí, no clube, eu fui embaixo de uma daquelas cachoeiras artificiais. Pô, aquilo lá, se você ficava por mais de 5 minutos dentro dessa cachoeira, doía muito as costas. Mas por algum motivo eu tava gostando. Eu entendo porque eu tô gostando? Não. Mas talvez seja a mesma coisa que massagem, por exemplo. Tem alguns momentos da massagem que você sente que você tá gostando e alguns não. É uma coisa muito complexa que eu não sei explicar. Mas ao mesmo tempo, tipo, me parece muito bizarro como a natureza humana, ela consegue ter essas coisas complexas de, tipo, ter prazer em sentir dor, ter prazer em causar dor, ter prazer em ter poder. Gosto de dor muscular depois do treino, porque sinto que fiz progresso no treino. É que é diferente. Progresso em treino é muito mais... Você gosta dessa dor pela consequência. Você não gosta da dor. Você gosta da consequência dela, que é tipo, você se sente feliz porque você teve progresso, entende? Após ele avisar que estava medicado e que não podia consumir bebidas alcoólicas em excesso. Mesmo assim, o aviso foi ignorado. Willy passou a ser constantemente servido com bebidas, e à medida que se embriagava, sua capacidade de julgamento se deteriorava. Em pouco tempo, mal conseguia formar frases completas e precisava se apoiar na parede atrás dele para ficar de pé. Qualquer pessoa minimamente responsável teria chamado ajuda médica naquele momento, ou pelo menos interrompido aquela atividade. Mas ao invés disso, os participantes começaram a zombar dele. Riam, batiam em seu rosto, faziam piadas enquanto ele cambaleava. Mesmo após uma queda violenta no chão, o grupo continuou praticando as mesmas brincadeiras de mau gosto. Willy. Hello, I am Willy. I stole back from Blade. Blah, blah, blah. Atenção, o Willy não está morto aqui. Então ele vai morrer no futuro? Blah, blah, blah. Em vez de se preocuparem com o estado de saúde dele, os demais seguiram com os abusos e humilhações, desenhando uma maquiagem de palhaço em seu rosto com tinta permanente. Em meio às risadas, chegaram a considerar empurrá-lo escada abaixo, incentivados por uma doação de $1.000 sugerida por um espectador. The content king forever.
I have a 1,000 to roll Willie down the stairs. You could be the content king forever. I'm doing I it. have a Wait, hold 1,000 to roll Willie down the Hold on, stairs. hold on. You could be the king. If you send it first, I'll do it. I mean, I'm thinking about it. I don't think it'll kill him. He's drunk, he's limp. He'll brace his own fall. $1,000 dono? Somente quando Willie começou a tossir e expelir um tipo de líquido é que alguém decidiu chamar uma ambulância. Chamada essa que foi cancelada pouco tempo depois, sob a suposição de que a situação já estava sob controle. O socorro só foi acionado novamente após pressão direta dos seguidores. Mesmo assim, Tony manteve a transmissão ligada, filmando Willie sendo levado pelos paramédicos e comemorando recordes de audiência minutos depois. Yeah, I turned it on. I'll show you. It's turned off. Look. There's nothing recorded. I just Cara, beat como my. que pode? É a mesma coisa que o outro. É o que a doação falou. Pô, você vai ser o rei do conteúdo se você fizer isso. E, mano, por que você iria se tornar um rei de conteúdo por você fazer uma parada tão violenta e ridícula? Não faz sentido. E ele, tipo, falou, não, eu vou fazer na hora. Sendo que, porra, é seu amigo, cara. Meu Deus do céu, velho. Stream record again. 2 days in a row. 1,200 views yesterday. 1,300 today. Let's go, boys. Love y'all, man. Thank you so much for all the support. Nos dias seguintes, Willie chegou a se recuperar temporariamente no hospital e sua namorada afirmou que naquele momento ele estava bem e inclusive assistindo algumas transmissões diretamente da UTI. No entanto, alguns relatos indicam que após receber uma substância inadequada enquanto ainda estava internado, seu quadro de saúde piorou drasticamente, seu organismo colapsou e ele não resistiu ao episódio. Em janeiro de 1998, Tomoaki Hamatsu, conhecido como Nasubi, era um comediante japonês em início de carreira, procurando qualquer oportunidade para se destacar. Pior que eu acho que eu conheço isso aqui, não é aquele cara lá da TV que ficou pelado numa sala por um monte de dias? Ou eu tô maluco? Esse negócio do corpo mole por bêbado me lembrou uma parada muito louca. Um cara deitou com a cabeça em um trilho de trem, mas ele tava tão bêbado que acabou sobrevivendo quando o trem passou, porque o corpo estava tão mole que não tentou resistir ao impacto. Caralho, que legal. Eu realmente, tipo, pensei que isso do corpo mole era só meio pensamento popular, sabe? Pô, quando você fica bêbado, seu corpo fica meio mole. Eu pensei que era só isso. Eu não pensei que realmente amortecia a queda. Mas pelo visto é mesmo. Caramba. Ganhar visibilidade e conseguir se sustentar. Nesse contexto, ele venceu um concurso para participar de um programa de televisão chamado Susuno Denpa Shonen. Inicialmente, sem mais detalhes, a proposta incluía um desafio de resistência com chance elevada de fama e um prêmio financeiro significativo no final. Mas na prática, Nasubi não fazia ideia do que estava prestes a vivenciar. Logo no início do programa, ele foi levado a um pequeno cômodo completamente vazio, sem cama, comida, eletrodomésticos Putz, se pá que é o de ficar sozinho mesmo, pesado. básicos ou qualquer tipo de acho que é esse conforto. mesmo. Dentro do quarto, havia apenas uma mesa, algumas canetas, envelopes e uma grande pilha de revistas comerciais. Antes mesmo de receber as regras completas, Nasubi foi instruído a tirar todas as roupas e, a partir daquele momento, deveria permanecer completamente nu durante todo o desafio. As regras eram rígidas. Exceto por água, ele não receberia absolutamente nada de forma direta. Para comer, precisava ganhar comida em um sorteio. Para se aquecer, precisava ganhar as roupas. Para ter alguns itens básicos... O programa é esquisito. Então, é que os programas japoneses antigos, eles são realmente muito esquisitos. Trabalho escravo? Não. É um programa que ele fica isolado e pelado por muitos dias. É um teste de resistência. De higiene, precisava conquistá-los da mesma maneira. Sua única missão era preencher fichas e formulários de promoções, sorteios encontrados nas revistas comerciais disponibilizadas e enviá-los pelo correio.
O valor de cada prêmio recebido, caso fosse selecionado, seria somado e ele só poderia deixar o quarto quando acumulasse o equivalente a 1 milhão de ienes. O que Nasub não sabia ou não compreendeu plenamente naquele momento era que todo o processo estava sendo transmitido ao vivo, registrando em tempo real a degradação física e psicológica de uma pessoa isolada. Nos primeiros meses, os resultados foram quase inexistentes. Nasub chegou a preencher cerca de 600 mil inscrições em apenas um mês, sem receber praticamente nada em troca. O comediante passou por longos períodos em estado de fome severa e chegou a sobreviver por dias comendo apenas pequenas porções de fibra alimentar que havia conseguido conquistar. Quando finalmente vencia algum prêmio, por menor que fosse, reagia com entusiasmo exagerado, dançando e sorrindo para a câmera. Uma resposta que, embora parecesse espontânea, ajudava a manter o interesse do público e, consequentemente, a audiência do programa. Com o passar dos meses, A aparência dele me lembra aquele personagem cômico de Jujutsu Kaisen. É que é japonês, não sei se tenha muito a ver. Talvez eles se inspiraram em uma aparência japonesa, não os sei. prêmios começaram a chegar com mais frequência. Nem todos eram úteis para sua sobrevivência. Nasub ganhou, por exemplo, um console de videogame, pneus de carro e outros itens de valor comercial, mas inúteis dentro daquele quarto. Ainda assim, esses prêmios contavam para o valor total exigido, o que mantinha o desafio em andamento. Após cerca de 6 meses, Nasub havia alcançado apenas metade da meta. Durante esse período, sofreu perda de peso considerável, fragilidade física e sinais claros de desgaste mental. Em um dos momentos mais críticos, passou quase uma semana inteira sem receber nenhum prêmio, consumindo tudo o que havia estocado e entrando novamente em estado de desnutrição. Mesmo assim, os produtores se recusaram a encerrar o desafio ou fornecer ajuda direta. Depois de 335 dias de isolamento, o rapaz finalmente atingiu o valor de 1 milhão de ienes. Convencido de que o desafio havia chegado ao fim, ele foi informado de que receberia sua recompensa e, pela primeira vez em quase um ano, deixou o quarto com os olhos cobertos, sem saber para onde estava sendo levado. No entanto, ao invés de ser libertado, ele foi conduzido a outro combo idêntico, com novas revistas e novos envelopes. Os produtores decidiram prolongar o experimento. Nasub havia conquistado a audiência através de sua perseverança e carisma. O reality havia se tornado um dos programas de desafio mais assistidos e rentáveis em todo o país. De volta ao isolamento, agora o participante deveria ganhar prêmio suficiente para pagar uma passagem de volta para casa. Mesmo visivelmente abalado, Nasub decidiu continuar e conseguiu cumprir a nova exigência em cerca de 2 meses. Ainda assim, a cada vez que alcançava o objetivo, surgia uma nova condição imposta pela produção. Porque ele parece A muito sensação carismático. era de que aquela tortura nunca iria terminar. Quando Nasub finalmente conseguiu embarcar para casa, após quase 15 meses de manipulação e abuso explícito, ele foi conduzido novamente, vendado para um local desconhecido. Ao retirar a venda, percebeu que havia sido colocado em um terceiro quarto, mais uma vez, sem instruções. Quase imediatamente, ele começou a tirar as roupas. Já havia interiorizado o trauma. As roupas não pareciam naturais e ele já estava condicionado àquela realidade. No entanto, essa foi apenas a última piada cruel ao qual ele foi terrivelmente submetido. O quarto estava, na verdade, situado dentro de um programa de auditório. Do lado de fora, uma plateia enorme aguardava Nasub para surpreendê-lo e comemorar sua vitória. Em uma cena absolutamente desconcertante, as paredes do quarto se abriram e revelaram a plateia ao vivo. O público, eufórico, aplaudia e comemorava, enquanto Nasub permanecia imóvel, visivelmente desnorteado. Seu rosto revelava choque, confusão e medo. A exposição final deixava claro que seu sofrimento havia sido conduzido e explorado deliberadamente pelos produtores.
Embora não tenha adquirido sequelas físicas permanentes, o caso se consolidou como um dos exemplos mais extremos de abuso psicológico já exibidos na televisão japonesa. Anos depois, o programa foi duramente criticado e acabou cancelado, à medida que o debate sobre os limites éticos do entretenimento ganhou força no país. O que começou como uma chance de ascensão profissional, terminou como um terrível experimento público de privação, isolamento e sofrimento humano, tratado como espetáculo. Em Inclusive, eu lembro que no final desse... Não no final, né? Mas no meio desse programa, ofereceram pra ele colocar roupas, mas pra ele se tornou uma coisa tão bizarra, ele falava que coçava o corpo se ele usava roupas. Então ele preferia estar pelado. Ou seja, ele se acostumou tanto com isso que ele realmente queria ficar sem roupas. Mas mesmo assim, o que foi submetido a ele foi muito bizarro. Pô, o abuso psicológico que fizeram com esse mano, Jesus, não deram nem comida, nem básico pra sobreviver. Em setembro de 2024, um homem de 32 anos, identificado como Joseph Couch, abriu fogo contra veículos que trafegavam pela rodovia I-75 nas proximidades de London, no estado do Kentucky. No total, 12 carros foram atingidos e várias pessoas ficaram feridas, mas por sorte, ninguém morreu no ataque. Quando as autoridades chegaram ao local, Couch já havia fugido em direção à mata que ficava às margens da rodovia. A investigação passou então para um cenário muito mais complexo. A busca se concentrou na região da Floresta Nacional Daniel Boone, com bloqueios de estradas, ampliação do perímetro e a constante incerteza sobre onde ele poderia estar. Enquanto o cerco se intensificava, novos detalhes vieram à tona. Couch havia servido no exército americano de 2013 a 2016 e em 2019 foi dispensado por ter desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático. Ele também já tinha passagens pela polícia, histórico de instabilidade mental e pouco antes do ataque havia enviado mensagens que chamaram a atenção dos investigadores. Os textos soavam como um aviso claro de suas intenções e do que poderia acontecer caso fosse confrontado. No entanto, a busca pelo criminoso não estava progredindo da maneira esperada. The search for the suspected highway gunman, Joseph Couch, intensifies as law enforcement has expanded its search efforts. State police say they are extending their search deeper into the Daniel Boone National Forest as the manhunt for Couch enters day 7. Com poucos avanços e a pressão crescente da opinião pública, as autoridades anunciaram uma recompensa de $35 mil por informações que levassem à sua localização. Foi nesse momento que o caso tomou um rumo inesperado. Um casal da região, Fred e Sheila McCoy, decidiu agir por conta própria. Conhecedores convictos daquela área, eles resolveram entrar na mata e registrar a busca particular em vídeos e transmissões ao vivo na plataforma. $35,000. That's a sweet little piece of money. We're going looking for him. We're hoping he finds us. But we're going looking for this Couch guy, Joseph Couch. Durante uma das expedições, algo chamou a atenção do casal. Urubus circulavam repetidamente sobre um ponto específico da floresta, o que possivelmente indicava a presença de alguma carniça próxima dali. Seguindo aquela direção, apenas 30 minutos depois, o casal conseguiu encontrar o que tanto procurava. You found him? Oh, my Lanta. I'm coming. Oh, my Lanta, you found him? Oh, my Lanta. As autoridades foram acionadas imediatamente e pouco tempo depois, a confirmação veio por meio de exames de DNA extraído de fragmentos ósseos. O corpo decomposto era, de fato, de Joseph Couch. A autópsia indicou que ele realmente havia seguido seu plano original, mencionado nas mensagens de texto. Após 13 dias de buscas, o mistério do atirador da I-75 finalmente chegou ao fim, encerrando aquela verdadeira caça humana e aliviando o clima geral de medo e insegurança que pairava sobre as estradas e trilhas da cidade.
Mas eles foram muito espertos, né? Porque, eu pensaria nisso nos urubus, né? Porque perto da minha casa tem muitos corvos. Tem uma pracinha perto da minha casa que tem muitos corvos. E teve uma vez que eu fui ver onde que os corvos eles estavam se aglomerando, né? Aí tinha um pombinho morto. Aí eu pesquisei sobre isso e, tipo, eu descobri que os corvos eles gostam de se alimentar de carniça de animais mortos. Aí eu já gravei esse conhecimento. Mas eles foram muito espertos, né? Pra eles terem esse conhecimento da natureza, o conhecimento da estrada. Eles foram pro prêmio, né? Contra o Caba. Acabou! Nossa, acabou! Mas muito bom o vídeo do Arquivo Obscuro. Gostei do vídeo, vocês gostaram? Peraí. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E faço lives na Twitch. Me acompanha lá.